Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 23. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 21, versículo de número 23. Quando acharam, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Amém? Roguemos ao Divino Espírito Santo na interpretação da sua santa palavra. Espírito Santo, estamos aqui para ouvir a tua voz, para meditarmos nas Sagradas Escrituras, a qual o Senhor mesmo revelou. Pai, ilumina o nosso entendimento, traga a revelação das Sagradas Escrituras ao nosso coração e que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem a nos dizer aqui essa noite, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje estaremos estudando a parábola dos 2 filhos, a qual acabamos de ler aqui. E ela é uma das parábolas que está registrada somente no Evangelho de Mateus. Essa parábola dos 2 filhos, em nenhum outro evangelho você a encontrará, a não ser no Evangelho de Mateus. Ela é uma parábola aparentemente simples, mas que traz uma mensagem extremamente poderosa e relevante para os nossos dias e para o nosso cotidiano, para a nossa vida prática. Jesus contou essa parábola dentro de um contexto histórico específico. E para entendermos o teor da parábola, ou o objetivo da qual Jesus pretende com a parábola, nós precisamos entender o contexto onde esta parábola está inserida. Porque toda a parábola de Jesus não está ao esmo, não está aquém, não está simplesmente solta no ar. Cada parábola de Jesus está dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto cultural, dentro de um contexto doutrinário. Então é necessário entendermos esse contexto primeiro, para que nós possamos extrair da parábola o máximo de informações possíveis e o máximo de ensinamento possível. O início do capítulo 21, a qual essa parábola está registrada, retrata a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O capítulo 21 retrata Jesus entrando na cidade de Jerusalém. É a última semana da vida de Jesus. Ele está se aproximando da morte, ele está se aproximando do Gólgota, ele está se aproximando da cruz. E aqui o capítulo 21 retrata a sua entrada triunfal. Uma semana antes da sua morte, ele entra nas portas da cidade de Jerusalém. O texto diz que Jesus entrou na cidade assentado num jumentinho, e a multidão, com palma nas mãos, aclamava-o dizendo: Hosana nas alturas. Então, a cena que temos no início do capítulo 21 é de Jesus entrando na cidade de Jerusalém e sendo aclamado como rei. É o que afirma o versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 21. Ele entrou em Jerusalém e ele foi direto ao templo. E aqui está a segunda cena. A primeira cena é ele entrando na cidade de Jerusalém.
A segunda cena é ele se direcionando para o templo de Salomão, que está em Jerusalém. E ele vai diretamente para o templo para fazer o que, pastor? Para expulsar tanto os que vendiam como os que compravam naquela casa de oração. Como havia muitos sacrifícios e muitas ofertas estipuladas na lei de Moisés, alguns comerciantes, irmãos, eles já vendiam alguns animais na porta do templo ou dentro do próprio templo, a fim de lucrar alguma coisa com os sacrifícios que eram feitos rotineiramente naquele lugar. Então, para facilitar a vida do ofertante, alguns comerciantes já costumavam comercializar ali os seus animais, as pombas, ovelhas, cabritos, para que o ofertante tivesse toda a comodidade de já encontrar a oferta e assim comprá-la e oferecê-la em sacrifício no templo. Então, a casa começou a comercialização dentro da casa do Senhor, começou até com um bom propósito, ou talvez com uma boa intenção, mas se tornou um covil de ladrões, porque havia cambistas, havia casa de câmbio ali funcionando, pessoas trocando moedas, pessoas vendendo suas especiarias, vendendo os seus animais, e acabou se tornando mais um local de comércio e de lucratividade do que um local de adoração. Então Jesus, ele entrou nesse templo para fazer o quê? Para fazer uma limpa, literalmente fazer uma limpa. Ele entra no templo, a Bíblia fala que ele pega uma corda e faz dela um chicote, e ele joga as mesas no chão, joga as cadeiras no chão, expulsa os cambistas, expulsa os comerciantes, expulsa os vendedores, expulsa os compradores, e é isso que me chama a atenção. O texto faz uma questão de enfatizar que ele expulsa tanto os que vendiam, quanto os que compravam, tanto um grupo quanto outro. Jesus fez questão de expulsar de dentro do templo. Esses homens estavam profanando o templo do Senhor, e Jesus deu um fim naquela situação, porque Jesus, ele veio remover tudo aquilo que estava alterando ou destituindo o ambiente sagrado do seu devido propósito, que era adorar ao nome de Deus. Depois de ter purificado o templo, Jesus se dirigiu à cidade de Betânia, e o texto diz que ele passou ali a noite, provavelmente na casa de Lázaro, Marta e Maria, porque Lázaro, Marta e Maria ficavam na cidade de Betânia, então é provável que ele iria recorrentemente a essa casa. Na manhã do dia seguinte, depois de ele já ter entrado na cidade de Jerusalém, ele se dirigiu de novo ao templo, e no caminho ele encontrou uma figueira com muitas folhas. É do versículo 18 ao versículo de número 22. Ele encontra no meio do caminho uma figueira com muitas folhas, e ele foi procurar naquela figueira figos. Por quê? Quando se olha para uma figueira com muitas folhas, entende-se que ela já está começando a produzir frutos. Então Jesus automaticamente entende que aquela figueira tem frutos, tem figos. E quando ele vai procurar, ele não acha nenhum figo naquela figueira. O que ele faz? Ele amaldiçoa. E esse é o único episódio do ministério de Jesus, ou da vida de Jesus, que ele não transmite bênção, mas transmite uma maldição. Essa é a único fato, a única cena, o único momento da vida de Jesus que ele amaldiçoou alguma coisa, que é basicamente essa figueira, e o texto diz que depois da maldição, ela seca completamente. Depois dessa cena, depois de ter amaldiçoado a figueira, Jesus volta novamente ao templo e começa a ensinar, que aí a partir do versículo número 23. E aqui começa o contexto imediato da parábola que estamos ora estudando. O versículo 23 diz que quando Jesus estava ensinando no templo, chegaram junto dele os príncipes dos sacerdotes e os líderes judeus. Quem eram esses líderes judeus? Eram os fariseus, eram os escribas, eram aquelas pessoas que estavam voltadas para o sacerdócio, para a liderança religiosa do povo de Israel, do povo judeu. Eles chegam perto de Jesus e perguntam a ele: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade para fazer isso? Aí a gente pergunta: fazer o quê? O que Jesus estava fazendo? Que eles estão perguntando a Jesus a respeito da autoridade. A respeito dos fatos que nós acabamos de narrar, dele entrar na cidade e ser aclamado como rei, chamado de Hosanas, dele entrar no templo e começar a expulsar todo mundo que está dentro do templo, de secar uma figueira. Então eles estão inculcados. Como é que um homem em um dia apenas faz tanta coisa miraculosa? E eles então chegam perto de Jesus e perguntam: com que autoridade o Senhor está fazendo isso?
Com essa pergunta, parece até que eles estavam preocupados com a autoridade de Jesus. Parece que eles queriam saber quem era o rabino que havia ensinado Jesus a fazer aquelas coisas, porque quando eles perguntam a respeito da autoridade com que Jesus fazia aquelas coisas, eles estão preocupados a respeito do rabino que ensinou Jesus a fazer aquilo. Então eles perguntam: qual foi o rabino que te ensinou a isso? Essa pergunta de qual autoridade, com que autoridade fazes isso, por detrás da pergunta quer entender assim: qual rabino te ensinou a fazer essas coisas? É isso que eles estão perguntando para Jesus. Eles parecem até preocupados com a origem dos atos de Jesus, mas com essa pergunta eles estavam na verdade procurando outra coisa, procurando uma outra explicação, procurando um outro fato. Essa pergunta que eles fazem a Jesus, com que autoridade faz essas coisas, visava testar a Jesus, e ele sabia das intenções maliciosas dos seus adversários. Jesus sabia que eles queriam apenas uma ocasião para pegá-lo em alguma palavra ou em alguma situação. Jesus então ouviu a pergunta daqueles líderes judeus e prometeu responder com uma condição. Qual era? Desde que os seus adversários respondessem uma outra pergunta de Jesus, que é do versículo 24. Jesus pergunta a eles, no versículo 25, o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Irmãos, Jesus usou aqui de uma estratégia extraordinária nesse momento. Jesus colocou esses homens numa sinuca de bico. Jesus colocou esses homens numa rua sem saída. Jesus colocou com essa pergunta esses homens num verdadeiro dilema. Jesus pergunta para eles: tá, eu vou responder com que autoridade eu faço isso, desde que vocês me respondam. O batismo de João, ele era do céu ou ele era da terra? Ele era do céu ou era dos homens? Jesus pergunta a eles e coloca eles numa verdadeira sinuca de bico, num verdadeiro dilema. Veja a estratégia de Jesus. Se eles respondessem que o batismo de João era do céu, Jesus poderia então questioná-los, perguntando por que eles não creram na mensagem de João Batista, já que o batismo dele era do céu. Se era do céu, então por que vocês não creram? Se era do céu, por que vocês então não consideraram João como profeta? Se era do céu, por que vocês então não se arrependeram sendo raça de víbora? Se era do céu, por que vocês não entregaram o seu coração ao Senhor? Se era do céu, por que vocês então perseguem todos aqueles que são discípulos de João Batista? Então eles não respondem que é do céu. Mas se eles respondessem que o batismo de João era da terra, ou era dos homens, eles poderiam ficarem mal vistos. Por quê? Porque o povo considerava João Batista um profeta. O povo tinha João Batista como um grande profeta. Então eles estavam verdadeiramente, de fato, num dilema, numa verdadeira sinuca de bico, num verdadeiro desconforto. Eles estavam numa questão intrigante e desconfortável. Para não se comprometer, o que eles fazem? Para não escolher um lado, para ficar na neutralidade, o que eles fazem? Eles respondem que não sabem responder a pergunta. E esse é o perigo da neutralidade. Quando você não escolhe um lado, quando você fica em cima do muro, quando você decide ficar na neutralidade, quando você não quer se comprometer, você simplesmente não se posiciona. E é isso que esses homens fazem. Eles não se posicionam. Eles não falam a visão deles. Eles simplesmente se esquivam do compromisso ou da missão de apresentar um lado. Eles simplesmente dizem que não sabiam a resposta. Não sabiam dizer a Jesus se o batismo de João era do céu ou era da terra. Como eles não puderam responder a pergunta de Jesus, então Jesus não respondeu a pergunta deles. Porque a condição era: eu só respondo se vocês responderem a minha pergunta. Jesus sabia da intenção daqueles homens. Você acha mesmo que esses homens estavam preocupados com a autoridade de Jesus? Você acha mesmo que ele estava preocupado em saber qual era o rabino que havia ensinado Jesus a fazer aquelas coisas? Eles não davam o braço a torcer. Jesus bem sabia o que eles queriam. E eles queriam, na verdade, era pegar Jesus em alguma coisa. Eles queriam testar a Jesus. Eles queriam provar a Jesus para achar alguma coisa para culpá-lo. Esses líderes judeus já haviam rejeitado a Jesus e a sua palavra em seus corações. Eles já haviam rejeitado a mensagem de Jesus. Esses homens não receberam nem a João Batista, nem a Jesus Cristo. Eles não ouviram nem a pregação de João Batista, nem a pregação de Jesus Cristo. João Batista foi enviado por Deus, e esses homens rejeitaram o chamado de Deus
por meio da vida de João Batista. Eles rejeitaram o chamado que Deus estava fazendo por meio do ministério de João Batista. Jesus Cristo também foi enviado por Deus, e esses homens estavam também rejeitando o chamado que Deus estava fazendo por meio do ministério de Jesus Cristo. Então, se é João Batista ou se é Jesus Cristo, qualquer um dos dois eles rejeitavam. Qualquer um dos dois. Esses homens, irmãos, até usavam palavras bonitas. Senhor, essa autoridade aí é da onde? De onde que veio? Como é que você faz essas coisas? Faziam perguntas bem elaboradas. Por fora parecia que estavam extremamente interessados na mensagem de Jesus, mas Jesus sabia a real intenção deles. Jesus sabia que só palavras bonitas não basta. Jesus sabia que só aparência não serve de muita coisa. Jesus sabe que só o externo não é suficiente. Jesus, para tornar claro a rejeição desses homens, contou uma parábola, denominada de a parábola dos 2 filhos. Nessa parábola, Jesus diz que um certo homem tinha uma vinha. A vinha era uma plantação muito comum na época de Jesus. Era a plantação de uvas. Era uma importante propriedade. E quem tinha uma vinha, irmão, poderia ser chamado de empresário. Porque era bem provável que para ter uma vinha, era quase que necessário, ou obrigava-se o homem a ter um lagar, para que pudesse pisar as uvas. E o lagar produzia vinho. Então era quase que uma empresa. Era uma empresa, era um negócio. Então ter uma vinha era ter uma propriedade rentável, uma propriedade lucrativa. Possivelmente esse homem tinha um grande terreno onde cultivava as suas uvas. Jesus disse que ele tinha uma vinha, mas Jesus disse também que além de ter uma vinha, esse homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. Quantos filhos? 2 filhos. Certo dia ele chegou perto do primeiro filho, que é o filho mais velho, e deu uma ordem para ele, dizendo: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. É o versículo 28. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Perceba que é uma ordem. Vai trabalhar hoje na minha vinha. Por meio dessa ordem, nós podemos presumir que este filho já era um jovem que já podia ajudar em casa. Já era um ser, já era um homem formado, que já podia exercer alguma atividade dentro de casa. E qual é o pai que não gosta quando o filho ajuda dentro de casa? Qual é o pai que não se alegra quando o filho também assume algumas responsabilidades das tarefas diárias? Isso é maravilhoso. E esse pai aqui também gosta disso. Por isso ele fala: filho, vai trabalhar na vinha. A produção aumentou. As demandas de vinho estão chegando para nós. Vai trabalhar na vinha. Ele falou para o filho ir trabalhar na vinha. Mas o rapaz não obedeceu a ordem do pai. O rapaz, irmãos, deu uma resposta seca. Deu uma resposta direta. Deu uma resposta que, se fosse minha mãe, já tinha levado um supetão no meio do ouvido. Ele respondeu para o pai no versículo 29, não quero. Olha a resposta desse jovem. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Ah, se fosse lá em casa. Ah, se fosse com a minha mãe. Olha a audácia desse jovem. Olha a resposta mais desrespeitosa que ele teve a coragem de fazer. Mas o texto diz que este primeiro filho, depois de meditar no que havia feito, se arrependeu e foi trabalhar na vinha do pai. Ele colocou a mão na consciência, percebeu a bobagem que estava fazendo, voltou atrás na resposta e obedeceu a ordem do pai. Foi para a vinha trabalhar. E o que o pai fez? Quando o primeiro filho recusou o seu primeiro pedido, o que ele fez? O texto diz que ele foi no filho mais novo. Ele foi no segundo filho. E deu a mesma ordem para o segundo filho. Só que a resposta do filho mais novo foi bem diferente. Foi totalmente diferente da resposta do primeiro. O versículo 30 mostra. Ele diz no versículo 30, eu vou, Senhor. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse, eu vou, Senhor. Irmãos, perceba que essa resposta, ela é mais elaborada do que a primeira. Ela é mais elaborada. Ela é mais bem trabalhada. Ela não é seca. Ela não é desrespeitosa, como a do filho mais velho, como a do primeiro filho. Perceba que esse filho mais novo chama o seu pai até de Senhor. Eu vou, Senhor. Eu vou. Com suas palavras, irmãos, ele mostrou respeito. Ele mostrou prontidão para ir trabalhar na vinha. Mas Jesus continua a frase e diz que este filho, mesmo tendo dito que ia, e mesmo tendo chamado o seu pai de Senhor, o Jesus diz que ele não
foi. Embora ele tenha usado as palavras certas, embora ele tenha respeitado o seu pai, embora ele tenha se prontificado em ir para a vinha, no final das contas, ele não foi. Jesus então pergunta aos seus ouvintes no versículo 31, qual dos dois fez a vontade do Pai? Ele pergunta no versículo 31, qual dos dois fez a vontade do Pai? A resposta é óbvia, o primeiro filho. O primeiro filho que disse, não quero, mas depois arrependeu, foi. Esse fez a vontade do Pai. E foi isso que os líderes judeus responderam a Jesus. Quem responde é os líderes, disseram-lhe eles, o primeiro. Isso evidentemente, irmãos, mostra que eles entenderam a parábola, eles entenderam a mensagem. Com essa parábola, Jesus queria mostrar para eles que só palavras bonitas não adiantam. Falar e não viver não adianta. Prometer e não cumprir não adianta. O objetivo dessa parábola é nos mostrar que atitudes valem mais do que palavras. Atitudes valem mais do que palavras. Ações valem mais do que promessas. Uma atitude é muito melhor do que palavras vazias e sem propósito, sem objetivo. No versículo 31, Jesus então explica a comparação da parábola. Ele diz que os publicanos e as meretrizes estavam entrando no reino dos céus primeiro do que aqueles líderes judeus que haviam inquirido ele, que haviam perguntado para ele. Jesus está dizendo que os publicanos e as meretrizes, o que são meretrizes? Prostitutas. Quem são os publicanos? Eram considerados os traidores do povo, eram aqueles que cobravam impostos do judeu, era um judeu cobrando imposto de outro judeu, então eles consideravam os publicanos os maiores pecadores que existiam, além de considerar também as meretrizes, as maiores pecadoras que havia naquela época. Então Jesus está dizendo que os publicanos e as meretrizes, ou seja, os maiores pecadores, estavam entrando primeiro no reino dos céus do que os líderes judeus. Na parábola nós temos pelo menos 4 itens. Quantos itens nós temos na parábola? 4. Nós temos um pai, nós temos 2 filhos, o mais velho e o mais novo, e nós temos uma vinha. Cada um desses itens representa alguma coisa. O pai representa Deus. O pai representa Deus na parábola. A vinha representa o reino de Deus. O filho mais novo, que disse que ia, mas não foi, ele representa o quê? A atitude dos líderes judeus. O filho mais novo que disse, eu vou, Senhor, conta comigo. Olha aqui, tenho braços fortes e eu vou, pode contar comigo. Esse representa quem? Os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os principais sacerdotes. Aquele que disse que iria, mas no final das contas, não foi. Esse filho mais novo até usava palavras bonitas para impressionar, mas que não queria de fato trabalhar na vinha. Ele glorificava a Deus com os lábios, mas o coração estava distante do Senhor. Chamava Deus de Senhor, mas não obedecia às suas ordens. Dizia servir a Deus, mas não estava disposto a entrar no reino de Deus, que é a sua vinha. Então o filho mais novo representa os líderes judeus. E o filho mais velho? O filho mais velho representa os publicanos e as meretrizes. Representa os pecadores, que no primeiro momento não queriam obedecer à ordem do Senhor. Os pecadores não queriam obedecer à ordem do Senhor no primeiro momento, não. Pecadores, eles são inimigos de Deus. Eles dizem não para Deus o tempo todo. Eles são oponentes de Deus, os pecadores. Então no primeiro momento é como o filho mais velho. Não quero ir, não vou. Esse negócio de trabalhar não é comigo. Esse trem de trabalhar na sua vinha, a vinha é sua, o que eu tenho a ver com sua vinha? Não vou trabalhar na sua vinha, não. É isso que os pecadores fazem. É a mesma atitude do filho mais velho. No primeiro momento não quer obedecer ao Senhor, mas existe uma mudança de chave. Qual que é? O arrependimento. O arrependimento. O texto diz que esse filho mais velho, ele se arrependeu, colocou a mão na consciência, viu a besteira que estava fazendo e decidiu ir entrar na vinha do Senhor. Ou seja, decidiram obedecer a Deus. Decidiram entrar no reino de Deus. Sabe quem é esses pecadores? Eu e você. Eu e você, que no primeiro momento dizíamos não para Deus,
que no primeiro momento rejeitávamos a ordem de Deus, que no primeiro momento não queríamos obedecer às ordenanças de Deus, éramos inimigos do Senhor, éramos como filhos rebeldes, que não queriam entrar na sua vinha, mas um dia veio o arrependimento. Oh glória pelo arrependimento. Oh glória pelo arrependimento. Oh glória pelo arrependimento. E quando o arrependimento veio, o texto diz que ele botou a mão na consciência e falou: eu vou entrar na vinha, e decidiu entrar na vinha, e ele entrou na vinha. E o Senhor Jesus elogia ele pelo fato de entrar na vinha. Jesus está mostrando, irmãos, que o filho mais velho tinha duas coisas. O filho mais velho tinha duas coisas. Duas coisas que o filho mais novo não tinha. O filho mais velho tinha duas coisas. Primeiro, o filho mais velho tinha arrependimento. E segundo, o filho mais velho tinha disposição para trabalhar. Ele tinha arrependimento e disposição para trabalhar. Ele disse com arrogância: não quero, mas depois ele se arrependeu. Tem arrependimento. E o arrependimento gerou uma ação. O que ele fez? Ele saiu e foi trabalhar. Irmãos, arrependimento que não gera ação em nós não é arrependimento. Arrependimento que não gera mudança de conduta em nós não é arrependimento. Todo arrependimento precisa gerar uma mudança definitiva em nós. Como é que eu sei que eu me arrependi do meu pecado? Quando você decide não praticá-lo mais. Quando você decide lutar contra ele. Quando você decide toda vez vencê-lo, lutá-lo. Mas quando você se entrega a ele, você não teve arrependimento, você teve remorso. Você teve um remorso, você teve um lapso de tristeza, mas depois voltou de novo a cair no mesmo erro. Isso não é arrependimento sincero. O arrependimento verdadeiro é aquele que você luta contra o pecado e você toma uma atitude, você muda de rota, muda de rumo. É isso que esse filho mais velho faz. Ele arrepende e decide: vou trabalhar, vou entrar na vinha de pai, vou ajudar papai na vinha dele. Esse é o que o filho mais velho tinha. Ele tinha arrependimento e disposição para trabalhar. No entanto, o filho mais novo não tinha nem arrependimento nem disposição para trabalhar. O filho mais novo, pelo contrário, ele tinha uma coisa. O que ele tinha? Palavras. Palavras ele tinha. Eu vou, Senhor. Boas palavras, bonitas palavras, belas palavras, lindas palavras, respeitosas palavras. Eu vou, Senhor. Maravilha, pode contar comigo. Estou junto contigo. Papai, a vinha é tua e é minha também, viu? Se é tua e minha, então pode contar comigo. Não, é nossa, papai. Então pode contar, eu vou, papai, eu vou. Só que não tinha nele nem arrependimento, nem disposição para trabalhar. O que ele fez? Não foi. Não foi, Diácono. Não foi. O filho mais novo representa os líderes judeus, que tinham belas palavras, tinham uma boa oratória, mas que não tinha nem arrependimento, nem disposição para trabalhar. Jesus disse que eles não estavam entrando na vinha. Eles não estavam entrando na vinha. Como o filho mais novo também não estava entrando, os líderes judeus também não estavam entrando na vinha. Mas havia um grupo que estava entrando. Aqueles que eram considerados pecadores. Aqueles que eram considerados a ralé da sociedade. Aqueles que eram considerados como a escória da sociedade. Aqueles que eram considerados como os mais errados dos mais errados, o pior dos pecadores, meretrizes e publicanos. Esses aí estavam entrando primeiro na frente do que os líderes judeus, porque eles entenderam uma coisa: arrependimento e disposição para trabalhar. Eles entenderam isso. Os líderes judeus rejeitaram o reino do Senhor, mas os publicanos, as meretrizes, os pecadores arrependidos de modo geral, qualquer pecador de modo geral que se arrepende, eles haviam abraçado o reino de Deus e decidiram obedecer à ordem do Pai. Essa é a grande diferença. Com essa parábola, irmão, Jesus está nos mostrando que ser sincero diante de Deus é muito melhor do que uma falsa modéstia. Você já viu aquela falsa modéstia? Falsa modéstia é aquela falsa humildade. Não, irmão, eu sou assim mesmo, eu uso esse terno assim, simplesinho mesmo, eu uso essas palavras simples assim mesmo. Por fora é humilde, mas por dentro é arrogante. Falsa modéstia. Falsa modéstia. Falsa humildade. E essa parábola está nos mostrando que ser sincero diante de Deus é muito melhor do que usar uma falsa modéstia. Ser sincero diante de Deus é muito melhor do que tentar enganar a Deus com falsas promessas. Ah, Senhor, conta comigo, viu, Senhor? A tua obra é minha obra, o teu reino é meu reino, as tuas almas são minhas almas, o teu serviço é meu, então pode contar comigo.
É muito melhor você ser sincero diante de Deus: Senhor, eu não quero fazer, do que você prometer que vai fazer e ser um filho rebelde e não obedecer a ordem dele. O primeiro filho não prometeu nada, mas cumpriu a vontade do pai. O primeiro filho prometeu alguma coisa, irmãos? Prometeu? Não, ele disse que não queria, não prometeu nada, não falou assim: não quero ir, pai, e não foi. Mas depois ele se arrependeu e cumpriu a vontade do pai. Então o primeiro filho não prometeu nada, mas cumpriu a vontade do pai. O segundo filho prometeu, ele falou que iria, mas ele não cumpriu a vontade do pai. Isso nos mostra, irmão, que promessas vazias não valem de nada para Deus. Promessas vazias não valem de nada para Deus. Falar e não cumprir não vale de nada para Deus. De nada. Com essa parábola, Jesus também está nos ensinando que um cristianismo autêntico é aquele que tem arrependimento e atitude. É aquele que não tem apenas palavras. Jesus está nos ensinando que palavras bonitas não bastam. É preciso ter também atitudes para realizar e fazer alguma coisa. Frases bonitas não bastam, é preciso ter disposição para viver o reino de Deus e entrar dentro dele. Não adianta, meu irmão, falar que é cristão e não viver como um. Não adianta dizer que serve a Deus e não ter a disposição para obedecer os mandamentos do Senhor. Como diz o ditado: falar até papagaio fala. Falar até papagaio fala. Mas viver o cristianismo de modo sincero, de modo sério, de modo verdadeiro, são poucos que têm a coragem de assumir isso. São poucos. Fiquei assustado com os dados do IBGE a respeito da quantidade de cristãos que tem no Brasil. Fiquei assustado. Juntando, irmãos, católicos e protestantes, da qual nós pertencemos. Católicos e protestantes. O Brasil, ele é mais de 80% só de cristãos. Você acredita nisso? Mais de 80% do Brasil se diz cristão. Se diz seguir o cristianismo. Mais de 80%. E o último dado do IBGE apontou que nós temos cerca de 213 milhões de habitantes em solo pátrio. 213 milhões de habitantes no Brasil. E 80% desse número se diz cristão. Faz uma matemática básica. 80% de 200 milhões dá cerca de 160 milhões. Ou seja, 160 milhões de brasileiros se diz cristãos. Mas a criminalidade continua. O roubo continua. O adultério continua, o estupro continua, a extorsão, a corrupção na política, a corrupção nos poderes, a corrupção no INSS, a corrupção, pedofilia e tantas outras terríveis coisas que têm acontecido no nosso solo pátrio. E eu fico me perguntando: que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse que IBGE vai lá e bate na porta do cidadão e ele tem a coragem de dizer pro fiscal: eu sou cristão? Que cristianismo é esse? É um cristianismo nominal. O que é o cristianismo nominal? Que é o cristianismo apenas de nome. É o cristianismo apenas de nome, é o cristão apenas de nome, é o cristianismo apenas nominal, é aquele que apenas se diz cristão, é o famoso não praticante. É o famoso não praticante. Ele se identifica com ele. Não, eu sou cristão. Mas eu gosto de ter as minhas diversões. Eu gosto de ter os meus vícios. Eu gosto de manter os meus pecados. Eu gosto de manter os meus pecados ainda ativos. Então é o cristianismo nominal. É o cristianismo não praticante. Então o crescimento de cristãos no Brasil revela o quê? Uma falta de discipulado. Revela um cristianismo fraco, revela um cristianismo débil, um cristianismo pífio, um cristianismo fraco, um cristianismo sem saúde e sem vitalidade. É o filho mais novo. Eu vou, Senhor, eu sou cristão. Mas os palavrões continuam em seus lábios, as palavras de baixo calão, as piadas imorais, os pensamentos perversos, os roubos, os latrocínios, as extorsões, os enganos, os desvios de dinheiro, tudo isso continua acontecendo naquele que assim tem a coragem, a pachorra de dizer que é cristão. É o filho mais novo. Eu vou, Senhor, conta comigo. Eu e o Senhor somos assim, não é nada.
Abre comigo a sua Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 18 e lê para mim, por gentileza. 1 João capítulo 3, versículo 18. 1 João 3, 18. João 3, 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua. A tradução do Hélio diz de fato e em verdade. A minha tradução diz, mas por obras e em verdade. Outras traduções dizem, mas por ações e em verdade. Ou seja, o que o apóstolo João está dizendo? Que nós não devemos amar apenas na palavra, não devemos amar apenas na língua, devemos amar por obras e em verdades, por ações e ações verdadeiras, ações que revelam a verdade do Evangelho. João está dizendo que o nosso amor não deve ser somente de palavras bonitas e belas, mas deve ser de ação. Quem ama de verdade demonstra, irmão, demonstra que ama. Quem ama de verdade demonstra que ama. Eu vou dar um exemplo aqui básico. Esses dias eu estava um pouco mais romântico e eu quis agradar um pouco mais a minha esposa. O que eu fiz lá em casa? Eu fiz uma caça ao tesouro. Fui espalhando dinheiro pela casa. Espalhei umas notas de 50 pela casa lá. E cada vez que ela encontrava uma nota de 50, ela achava uma dica para encontrar a próxima. E ela ficou procurando, até que faltou a última e ela não conseguiu encontrar. Onde é que está esse negócio? Você vai achar. E a última lá tinha uma cartinha de amor dizendo o quanto eu apreciava, o quanto eu amava minha esposa, o quanto eu desejava ela. Então, tudo isso é para provar que o amor ele é demonstrado. Ele não é somente de palavras, ele precisa ser demonstrado. Ele precisa ser praticado, ele precisa ser visto, precisa ser nítido para que as pessoas possam ver, para que aquele que te ama, ou aquele a quem você ama, possa ver que de fato você o ama. Então falar que apenas que ama, mas não demonstra que ama, é duvidoso, é questionável. É igual os adolescentes quando namoram, né? Tem a coragem de dizer eu te amo com 15 anos de idade. Eu fico surpreso com isso. Fico surpreso com a coragem que tem de dizer eu te amo com 15 anos de idade. Fico surpreso com isso. Meu Deus, será que ama mesmo? Acha lindo eu te amo, né? E esquece da força e do teor do que é dizer eu te amo, da profundidade do amor. O apóstolo João está dizendo, irmãos, que nós devemos amar não só por palavras, mas também por práticas. Se você diz que ama a Deus, mas não vive de acordo com o Evangelho que Ele te deu, você não ama a Deus de verdade. Se você diz que ama a Deus, mas não pratica os seus mandamentos, não reverencia Ele quando está na igreja, não reverencia Ele no seu trabalho, não reverencia Ele na sua casa, não reverencia Ele por onde você passar, você não ama a Deus. Desculpa eu te dizer, mas você não ama a Deus. O seu cristianismo é pífio, o seu cristianismo é debochado, o seu cristianismo é fraco, o seu cristianismo é débil, o seu cristianismo não é verdadeiro, porque você diz que ama o Senhor e não tem a coragem de respeitar os seus mandamentos. Eu fiquei admirado, todo ano a gente tem o programa lá no Instagram, de fazer a leitura anual da Bíblia. 4 capítulos por dia, até a irmã Maricena está lá conosco, alguns irmãos estão conosco acompanhando a leitura de 4 capítulos por dia, é uma bênção. Nós já estamos agora em Miqueias, nós estamos chegando em Miqueias, já estamos quase acabando o Antigo Testamento, já chega no Novo e a gente vai concluir, glórias a Deus. O irmão também, Ivan, está lá também, está firme e forte, glória a Deus. Mas a gente passou por Jeremias, e tem as histórias dos recabitas, lá em Jeremias 36, se não me falha a memória, lá a história dos recabitas, um homem que falou para a sua tribo, dizendo assim, não consuma vinho, e a história diz lá em Jeremias 36, que os recabitas, que são descendentes desse homem chamado Recabe, até os dias de hoje, a quem Jeremias se referia, não bebiam vinhos, e moravam em tendas. Mais de 200 anos que o homem tinha morrido, e eles continuavam obedecendo a ordem do patriarca: não beba vinho, nem more em casa, more em tendas. É isso que me chama a atenção. Eles conseguiram por 200 anos guardar uma tradição, obedecer uma ordem, e Deus pega a história desse homem para ilustrar que Israel não tem a coragem de obedecer a ele.
Os recabitas têm a coragem de obedecer o seu ancestral, mas o povo de Israel não tem a coragem de obedecer as palavras do Senhor. Os recabitas mantêm uma tradição de 200 anos, não bebe vinho e mora em tendas, mas o povo do Senhor não tem a coragem de obedecer os seus mandamentos. Eu fico surpreso com algumas moças que fazem os seus tratamentos capilares. E é maravilhoso quando a mulher trata bem o seu cabelo. E é incrível que existem cosméticos que você precisa seguir à risca o que ele diz. Você precisa usar ele num tempo determinado, você precisa usar ele numa condição certa, num tempo certo, misturar ele com uma coisa certa, senão vai dar problema no seu cabelo. Então ela obedece o que está escrito no rótulo, mas não obedece a palavra de Deus. Obedece o que o rótulo diz, mas não obedece o que a Bíblia diz. Que coisa, onde a gente vai parar fazendo isso, irmão? Eu fico até gago. A gente tem a coragem de obedecer o manual do fabricante, obedecer como que monta uma coisa, mas não tem a coragem de obedecer a palavra de Deus. E a gente diz que ama a Deus. A gente diz que ama ao Senhor. Temos a coragem de obedecer tanta coisa, mas a palavra de Deus é difícil, é penosa, é de outro mundo. Jesus mesmo disse em João 14, versículo 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E o versículo 21 do capítulo 14 de João diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Quanto mais você ama a Deus, mais Ele se manifesta a você. Quanto mais você guarda os mandamentos do Senhor, obedece os seus mandamentos, mais Ele vai se revelando, mais Ele vai se manifestando a você. Esse é o cristianismo que eu conheço. O evangelho de verdade, irmão, é aquele que é vivido não só de palavras, mas de atitudes diárias. Tiago diz isso. Tiago diz que a nossa fé será revelada por meio das obras. E uma fé sem obras, ela é o quê? Morta. Uma fé que diz que crê, mas não tem uma demonstração que crê, é uma fé morta. Abra comigo a sua Bíblia, Tiago capítulo 2, versículo 15 ao 18. Tiago capítulo 2, versículo 15 ao 18. Quem achar, pode ler para mim, por gentileza. Tiago capítulo 2, versículo 15 ao 18. Tiago capítulo 2, 15 ao 18. Se o irmão ou irmã estiver esclarecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer crente embora lhe dizer: ide em paz, aquecei-vos e vos fartai, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obra. Mostrai-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Olha para você ver, irmãos. Tiago usa uma comparação de um homem, de uma pessoa que chega perto de nós e fala assim, e ele está nu e ele está com fome, e a gente tem a coragem de dizer para ele: vá pelo caminho, se aquece aí de alguma forma e se alimenta com o que você encontrar por aí, e dispersar ele sem dar a ele a condição de se cobrir e de se alimentar. E a gente diz ainda que ama o próximo, de ter a coragem de dizer para o faminto: vai embora, de ter a coragem de despedir o nu, dizendo assim: se esquenta de qualquer jeito aí, pega um papelão, pega um jornal e se enrola nele aí e tenta acalentar-se do frio. Tenha fé que você vai ficar quente, tenha fé que a temperatura do seu corpo vai subir. Que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de cristianismo é de dizer uma coisa dessa para o próximo? E aí Tiago vai dizer, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Se não tiver obras, é morta em si mesma. O versículo 19, olha o versículo 19, esse versículo 19 é interessante. Tu crês que há um só Deus? Parabéns, você fazes bem, mas também os demônios o creem e estremecem. Que diferença? Você crê que existe um Deus? Você quer um troféu por isso? Parabéns, os demônios fazem a mesma coisa. Os demônios também creem que existe um Deus. E o texto faz questão de dizer que eles estremecem. Estremecem diante da ideia de que existe um Deus todo-poderoso assentado no trono. O problema é que tem gente que crê que existe um Deus e não tem a coragem de estremecer. Os demônios estremecem, mas tem gente que nem estremece. Tem gente que chega ao ponto de não ter nem a fé dos demônios.
Porque os demônios creem que existe um Deus. Os ateus dizem que não existe um Deus. Então os ateus são até um pouco mais ousados do que os demônios. Eles são mais ousados que os demônios. Eles dizem que não existe Deus, e os demônios dizem que existe. Como é que pode, né? Então, o texto dizendo, tu crê que há um só Deus, fazes bem. Os demônios também creem e estremecem diante da ideia que existe um Deus. Só que tem um porém. A fé dos demônios é morta. A fé dos demônios é morta. Por que a fé dos demônios é morta? Porque eles não têm obras. Eles não têm obras. Eles não têm atitude. Eles não têm o seu cotidiano. Não tem. Por isso que a fé deles é morta. Mas a fé do crente não pode ser morta. A fé do fiel, a fé do cristão, precisa ser uma fé viva. Viva. Irmãos, essa parábola dos dois filhos aqui, um filho mais velho, um filho mais novo, revela para nós que não basta viver só de palavras, não basta viver apenas de promessas, é necessário ter atitudes. O que podemos aprender com essa parábola aqui, já estou encerrando. Primeiro, Deus valoriza mais o arrependimento sincero e a atitude correta do que as palavras bonitas. Vou repetir. Deus valoriza muito mais o arrependimento sincero e as atitudes corretas do que as palavras bonitas. Você acha que palavra bonita encanta os olhos de Deus, irmão? Você acha isso? Você acha que você dizer, inenarrável, indizível, inexplicável, magnânimo, excelso, você acha que essas palavras bonitas vão encantar os olhos de Deus se a sua vida não representa o cristianismo que você diz abraçar? Você acha que as suas meia horas de palavras de oração bonitas, para tentar ver se agrada o coração de Deus, resolve a sua falta de atitude durante o dia? Resolve a sua falta de cristianismo durante o dia? Não resolve. Não resolve. O próprio Senhor Jesus disse que naquele dia pessoas dirão a Ele, Senhor, Senhor, no Teu nome nós expulsamos demônios, fizemos maravilhas, profetizamos, Senhor. E a palavra de Jesus para eles é, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Falou Senhor a vida toda, cantou Senhor a vida toda, mas naquele grande dia a palavra será contrária a ele, dizendo, eu não vos conheço. Deus valoriza mais o arrependimento sincero e a atitude correta do que as palavras bonitas. No caminho para cá, eu e minha esposa estava conversando no carro sobre aquela passagem do homem que o filho dele estava endemoniado, e ele procura a Jesus dizendo, Senhor, se tu podes, salva o meu filho, está endemoniado. E aí Jesus diz para ele, tudo é possível ao que crê. Você crê? A resposta daquele homem, irmão, me quebra. O que ele disse? Me ajude na minha incredulidade. Você tem noção do que é isso, irmão? Me ajude na minha incredulidade. O que ele está dizendo para Jesus? Jesus, eu tento crer, mas eu tenho dificuldade. Jesus pergunta para ele, tudo é possível ao que crê. Você crê? Ele diz, me ajude na minha incredulidade. Ele está dizendo, Senhor, eu quero até crer, mas eu tenho dificuldade. Me ajude. E Jesus faz o quê? Jesus expulsa ele. Não, já que você não tem fé, então vai embora. Não. Jesus cura o menino. Porque ele foi o quê? Sincero. Ele foi sincero. Ele disse, Senhor, eu quero crer, mas eu tenho uma dificuldade tremenda. Eu tenho uma dificuldade tremenda. Então é muito melhor você ser sincero diante de Deus do que você tentar maquiar que você confia em Deus quando na verdade você não crê. Você não confia. Eu já falei com Deus mesmo, Senhor, não me dê a pobreza, senão eu vou blasfemar. Mas também não me dê a riqueza, senão eu também vou ficar avarento. Senhor, me dê a minha medida acostumada. Me dê aquilo que eu consiga manter a minha casa e ajudar o outro. Me dê uma condição, porque o Senhor sabe até onde vai a minha fé. O Senhor sabe até onde vai o meu limite. O Senhor sabe até onde vai a minha confiança. O Senhor sabe até onde eu consigo colocar o pé no escuro. O Senhor sabe. E eu não vou te enganar, Senhor, tentando dizer que eu confio, sendo que eu não confio. Não vou te enganar. Tu conheces melhor do que eu mesmo, a mim mesmo. Então é muito melhor você ser sincero para Deus do que tentar maquiar uma falsa confiança que você não tem. Então Deus valoriza mais o arrependimento sincero e a atitude correta do que palavras bonitas. O primeiro filho disse que não iria, mas depois ele se arrependeu e foi. O segundo filho disse que iria e chamou o pai até de Senhor, mas no final das contas ele não foi trabalhar na vinha.
Isso nos mostra, meu irmão, que um cristão arrependido faz muito mais a vontade do Pai do que aquele que só promete e não cumpre. Um cristão arrependido faz muito mais a vontade de Deus do que aquele que só promete e não faz nada. Isso é a primeira coisa que nós aprendemos com a palavra de hoje. Segundo, que nós aprendemos: Deus não procura apenas quem fala que vai trabalhar, mas Ele procura quem realmente vai trabalhar. Essa é a grande diferença. Irmãos, eu fiquei surpreso quando a gente analisa a Bíblia Sagrada. Deus chama Moisés quando ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Uma ovelha se perdeu, ele vai atrás dela, Deus vai lá, aparece a ele numa sarça. E ele estava fazendo o quê? Cuidando de ovelhas. Quando Samuel vai ungir Davi, o que ele estava fazendo? Estava em casa, irmão? Estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas do pai. Quando Elias vai consagrar Eliseu, o que Eliseu estava fazendo? Trabalhando com a 12ª junta de boi. Quando Jesus chama Tiago e João para ser os seus discípulos, o que ele estava fazendo? Lançando a rede no mar. Curioso. Deus chama quem está trabalhando. Deus chama quem está com a mão na massa. Deus chama quem já está atuando, fazendo alguma coisa. Isso aqui é maravilhoso. Deus não procura quem fala que vai trabalhar, mas Ele procura quem realmente vai trabalhar. Ele procura quem já está com a mão no arado. Dizer que vai fazer alguma coisa e não cumprir, irmão, não resolve o problema. A vontade do Pai não é feita de promessas, mas sim de atitudes. Deus está à procura de quem verdadeiramente coloca a mão na massa. Deus está à procura de quem verdadeiramente coloca a mão na massa. O Salmo 89 tem um versículo lá que me chama a atenção, diz assim: achei a Davi, e com meu santo óleo o ungi. Ele achou a Davi aonde? No meio dos matacais, atrás das ovelhas malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai, trabalhando. A pergunta de Jesus não foi qual dos dois filhos falou melhor. Essa foi a pergunta de Jesus. Qual dos dois filhos falou melhor? Qual dos dois? Qual dos dois usou a melhor palavra? Foi isso que ele fez para os líderes. Ele perguntou qual dos dois fez a vontade do Pai. Isso nos mostra, irmão, que o que realmente importa não é o quanto eu falo, não é o quanto eu prometo, mas é o quanto eu tenho a capacidade de obedecer. Isso nos mostra, irmão, que o que mais importa para Deus não é o quanto você promete que vai fazer, mas é o quanto você realmente faz. Não é o quanto você diz que promete, mas é o quanto você realmente tem a capacidade de obedecer os seus mandamentos. Quantos de nós já fizemos promessas que não cumprimos? Quantos de nós? Quantos de nós, quando começa o ano, diz: eu vou orar mais esse ano? Não cumpriu. Eu vou ler a Bíblia toda esse ano? Não cumpriu. Esse ano eu vou trabalhar mais na casa de Deus? Não cumpriu. Esse ano eu vou mais na igreja? Não cumpriu. Esse ano eu vou ofertar mais na casa do Senhor? Não cumpriu. Esse ano eu vou evangelizar uma pessoa? Não cumpriu. Esse ano eu vou visitar mais as pessoas? Não cumpriu. Esse ano eu vou me controlar mais? Não cumpriu. Esse ano eu vou me irritar menos? Não cumpriu. Esse ano eu vou perdoar mais? Não cumpriu. Esse ano eu vou ser mais amoroso? Não cumpriu. Esse ano eu vou ter uma palavra de bênção nos meus lábios? Não cumpriu. Esse ano eu vou parar de contar aquelas piadas imorais? Não cumpriu. Esse ano eu vou me desligar um pouco mais da rede social e viver um pouco mais a minha espiritualidade? Não cumpriu. Esse ano eu vou parar de sonegar imposto? Não cumpriu. Esse ano eu vou pagar as minhas contas em dias? Não cumpriu. Esse ano eu vou comprar e vou pagar, não vou ficar devendo, nem manter o meu nome sujo, não vou dar calote em ninguém? Não cumpriu. Esse ano eu vou ser respeitado como um verdadeiro cristão? Não cumpriu. Esse ano eu vou ser uma boa mãe, uma mãe mais exemplar para os meus filhos? Não cumpriu. Esse ano eu vou ser um pai mais exemplar para os meus filhos? Não cumpriu. Esse ano eu vou obedecer mais aos meus pais, vou ser mais respeitoso, vou honrar eles mais? Não cumpriu. Esse ano eu vou visitar os meus parentes, vou ter um tempo maior de qualidade com a minha família? Não cumpriu. Esse ano eu não vou trabalhar tanto, acho que vou ficar um pouco mais em casa, vou descansar um pouco mais, vou cuidar da minha saúde, vou me preocupar com a minha artrite, artrose, colesterol, diabetes, hipertensão, com o meu triglicérides que está lá em cima? Não cumpriu. Esse ano eu vou procurar um médico, vou fazer um check-up? Não cumpriu. Essa dor que não resolve, eu vou procurar saber o que está acontecendo? Não cumpriu. A lista é interminável. Eu vou continuar, se puder.
Quantas promessas, quantas promessas, quantas promessas. Isso são promessas vazias e Deus não está interessado nisso. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em quanto você tem a coragem de obedecer aos mandamentos dele, o quanto você tem a coragem de obedecer às ordens que ele já te deu, As ordens estão aqui nas Sagradas Escrituras. Basta você viver por meio delas e bendito você será. Bem-aventurado você será. Se você prometeu, irmão, cumpra em nome de Jesus. Se você prometeu, cumpra. Se você fez um voto ao Senhor, cumpra. Se você falou, cumpra no nome de Jesus. A terceira coisa que eu encerro. O verdadeiro cristianismo, irmãos. O verdadeiro cristianismo é demonstrado por uma vida de obediência. O primeiro filho disse que não iria, mas no final ele foi. Esse primeiro filho representa alguém que se arrependeu e decidiu obedecer à ordem do Senhor. Ele representa essa pessoa. Ele representa nós, que no primeiro momento falou assim, não vou, mas depois botou a mão na consciência e falou, eu vou fazer. Isso nos mostra, irmão, que o Evangelho, ele não produz apenas mudança de discurso, porque o discurso dele é um, e depois ele muda o discurso. Então o Evangelho não só apenas muda o nosso discurso, ele também produz uma mudança em nossas vidas. Ele começa dizendo, não vou, não quero, não vou para sua vinha. Mas o poder do arrependimento foi tão grande que as palavras dele foram mudadas e a atitude também foi mudada. E agora, o que falou que não queria, agora quer. O que falou que não ia, agora vai. E tem vezes que é assim, não é, meu irmão? Tem vezes que é assim. Tem vezes em nossa vida, irmão, que Jesus ele vai te chamando, obedeça a ordem que eu te dei, não quero, Senhor. Olha o chamado que eu te dei, não quero, Senhor. Só que tem uma hora depois que você diz não, você chega na sua casa, senta, deita na sua cama, coloca a cabeça no travesseiro e vem uns pensamentos. E você fala, você está perdendo a oportunidade de viver o chamado de Deus. Aquilo vai te martelando por dentro, sabe? Vai te martelando por dentro, você vai falar assim, eu devia ter aceitado, era há muito tempo, Senhor. Eu devia ter obedecido o Senhor, era há muito tempo. Uma frase de Santo Agostinho, ele vai dizer, tarde te amei. Por quê? Porque ele percebeu que ele poderia ter amado o Senhor Jesus há muito mais tempo, mas ele considera que ele amou tarde. Ele amou tarde. Então o Evangelho, irmãos, ele não produz apenas mudança de discurso, ele produz mudança de vida, ele produz mudança de atitude. Evangelho que não produz mudança de vida não é Evangelho. Evangelho que não muda as suas atitudes não é Evangelho. A pergunta que fica para nós aqui essa noite é: qual dos dois filhos nós somos? Qual dos dois filhos nós somos? Não basta dizer, Senhor, eu vou fazer. É preciso realmente fazer. Não basta dizer, eu te amo, Deus. É preciso obedecer verdadeiramente os seus mandamentos. Não basta apenas dizer, eu sou cristão. É preciso viver como um cristão. Deus não está procurando apenas filhos que saibam dizer sim. Deus está procurando os filhos que depois de dizer sim, realmente obedecem à ordem do Pai. Porque tem muitos filhos que dizem sim, mas não obedecem à ordem do Pai. Mas Jesus está em busca de filhos que dizem sim, mas obedecem à ordem que Ele deu. E aí a pergunta que eu te faço é, você é um deles? Qual filho é você? Como tem sido a sua vida para com Deus? Tem sido só de promessas ou de atitudes também? Tem sido só da boca para fora, ou você tem sido um filho mais velho, que por um momento falou, Senhor, eu não quero, mas depois se arrepender, falou, eu vou. Eu vou porque arde, aqui dentro arde, a chama aqui dentro arde. É aquela passagem de Jeremias capítulo 20, versículo 9. Jeremias diz para Deus, eu vou parar de falar, eu vou parar de pregar no teu nome, eu vou parar de pregar, eu vou parar de dizer em teu nome ao povo de Judá. Só que quando ele pensou, ele disse, quando eu pensei nisso, um fogo ardeu aqui dentro, como um fogo cerrado nos meus ossos, que eu não posso controlar, não posso parar de falar do Senhor, não posso parar de pregar no teu nome. E tem vezes que é assim, irmão. Tem vezes que você fala assim, eu vou entregar credencial,
Eu vou entregar o departamento, eu vou falar para o pastor, eu não quero mais esse departamento, não quero mais esse serviço, não quero mais essa atividade. Mas quando você pensa em parar, um fogo arde aqui dentro, cerrado nos seus ossos, que você não consegue largar, porque Deus chamou você para a vinha, Deus chamou você para o reino, Deus chamou para você para o trabalho, e é isso que Ele requer da sua vida, de nós aqui essa noite, em nome de Jesus. Qual filho é você? O filho mais velho ou o filho mais novo? Qual filho é você? O que promete e não cumpre, ou que simplesmente diz: Senhor, eu não queria no primeiro momento, mas agora, Senhor, eu quero te obedecer, eu quero entrar na tua vinha, eu quero fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Oremos essa noite. Espírito Santo, estamos aqui, Pai. Obrigado por tua santa palavra, Senhor. Obrigado por ter nos despertado com essa parábola maravilhosa que o Senhor nos concedeu aqui essa noite. Com essa palavra, Senhor, que esmiuça a pedra, com martelo, fogo e espada, que sara as nossas feridas e confronta o nosso próprio eu, o nosso próprio ego. Oh, Senhor, te entregamos nossos corações aqui essa noite. Nos ajude em nossas incredulidades, nos ajude em nossa falta de confiança, nos dê força para continuar em teus caminhos. É o que pedimos a Ti, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.